numa carreira marcada pelo brilhantismo e a controvérsia, foi capaz de mudar a forma como o mundo via o ciclismo de estrada. O seu estilo atacante e uma condução agressiva ajudaram a convertê-lo um dos preferidos dos adeptos em finais da década de 90. Com 1,72 m e 57 kg, tinha a constituição clássica para um trepador e foi na montanha onde mais se destacou. Considerado um dos maiores trepadores da história da modalidade, foi o último de 7 ciclistas a vencer a Volta à França e a Volta à Itália no mesmo ano. Além dele, só Fausto Coppi, Jacques Anquetil, Eddy Merckx, Bernard Hinault, Stéphane Roche e Miguel Indurain realizaram esse feito. A cabeça rapada, a bandana e os brincos nas orelhas valeram-lhe a alcunha de O Pirata. Marco Pantani nasceu a 13 de janeiro de 1970 em Cesena, norte de Itália, no seio de uma família da classe operária, filho de Ferdinando e Tonina Pantani. O gosto pelo ciclismo manifestou-se desde tenra idade e com 11 anos entrou para o clube de ciclismo Fausto Coppi em Cesena Atico, onde deu nas vistas. Competiu na Girobio, a versão amadora da Volta à Itália, em diversas ocasiões. Em 1990, com apenas 20 anos, terminou em terceiro lugar e no ano seguinte em segundo. Em 1992, deu-se a conhecer ao ciclismo profissional após vencer a Girobio. Pouco tempo depois, tornou-se profissional e assinou contrato pela equipa Carrera Jeans Vagabond. Na sua primeira prova como profissional, o Grande Prémio Cidade de Camaiore, terminou na 12ª posição. Na sua primeira temporada completa como profissional, em 1993, participou na Volta a Trentino, terminando na 5ª posição, a 54 segundos do vencedor, o italiano Maurizio Frondies. Ainda assim, deu para perceber o que viria a definir o seu estilo, o seu ritmo e poder na hora de subir estradas de montanha. Nesse ano, estreou-se na Volta à Itália, mas foi forçado a abandonar na 18ª etapa devido a uma tendinite. Em 1994, terminou em quarto na Volta a Trentino e na Volta à Toscana, antes da sua segunda participação na Volta à Itália. Venceu 2 etapas de montanha consecutivas, obtendo a primeira vitória da carreira enquanto profissional na 15ª etapa, com chegada em Merano. Terminou a competição em segundo lugar, atrás de Eugeni Verzin e à frente de Miguel Indurain, que havia vencido as 2 edições anteriores da prova. No mesmo ano, Pantani estreou-se na Volta à França, terminando em terceiro na classificação geral. Em 1995, sofreu 2 lesões, uma delas grave. Durante um treino, foi atingido por um carro, situação que o impediu de participar na Volta à Itália. Participou na Volta à França, vencendo 2 etapas e terminando na 13ª posição. Venceu uma etapa na Volta à Suíça e foi terceiro no Campeonato do Mundo de Ciclismo de Estrada em Duitama, Colômbia, atrás de Abraham Molano e Miguel Indurain. A 18 de outubro de 1995, na corrida Milão-Turim, chocou frontalmente contra uma viatura,
sofrendo fraturas múltiplas de tíbia e perónio na perna esquerda. Este incidente levou a que perdesse a maior parte da época seguinte e quase pôs fim à sua carreira. Quando o fabricante Carrera Jeans deixou de patrocinar a equipa italiana de ciclismo Carrera Jeans Tassoni em finais de 1996, Pantani tornou-se o líder da equipa Mercatone Uno em 1997. Participou na Volta à Itália desse ano, mas lesionou-se na sequência de uma queda provocada por um gato preto numa das primeiras etapas da prova. Ainda assim, terminou a etapa antes de ser encaminhado ao hospital, onde foi tratado a uma lesão muscular na mesma perna em que se havia lesionado em 1995. Regressou à competição na Volta à França, vencendo 2 etapas de montanha e terminando a prova na 3ª posição, atrás de Jan Ullrich e Richard Virenque, respectivamente. Em 1998, Pantani era um dos favoritos à vitória na Volta à Itália, a par de nomes como Alex Zülle, Pavel Tonkov ou Ivan Gotti. As coisas não começaram bem para Pantani e no final da 16ª etapa a desvantagem para Zülle era de quase 4 minutos. Na 17ª etapa, Pantani atacou Zülle na subida da Marmolada. Apesar de ter cortado a meta atrás de Giuseppe Guerini, terminou com mais de 4 minutos de vantagem sobre Zülle, mantendo uma vantagem de 30 segundos na classificação geral sobre Tonkov. Vestiu a camisola rosa de líder da competição pela primeira vez na sua carreira e manteve a liderança até final da prova, conseguindo assim o primeiro grande título da carreira. Começou a Volta à França da pior maneira, terminando o prólogo na 181ª posição e perdendo mais de 4 minutos para Jan Ullrich, vencedor da prova no ano anterior. Na 15ª etapa, em plenos Alpes, mantendo-se fiel ao seu estilo atacante e condução agressiva nas etapas de montanha, venceu com uma vantagem de 9 minutos sobre o Ullrich e assumiu a liderança, que manteve até final da prova. A revista francesa Vélo Magazine atribuiu-lhe o troféu Vélo d'Or para o melhor ciclista de 1998. Após os sucessos de 1998, que lhe valeram fama e reconhecimento internacional, Pantani chegou à Volta à Itália em 1999 cheio de confiança, mas viu-se envolvido na primeira de muitas controvérsias que estavam para vir. Pantani foi forçado a abandonar a prova e a fazer uma pausa de 2 semanas depois de uma análise sanguínea que revelou valores anormais de glóbulos vermelhos no sangue, o que sugere o uso de EPO, um estimulante usado em muitos desportos de resistência e que aumenta o fornecimento de oxigênio aos músculos. Ele não competiu mais até final da temporada. Regressou em 2000, ajudando o colega de equipa Stefano Garzelli a vencer a Volta à Itália. Na Volta à França ainda venceu 2 etapas, a última da carreira em Courchevel, antes de se retirar devido a problemas de estômago. Nos 2 anos seguintes correu de forma esporádica, mas as suspeitas de doping afetaram os seus resultados desportivos.
Durante a volta à Itália de 2001, numa busca da polícia italiana, foi encontrada uma seringa contendo vestígios de insulina no quarto de Pantani. Ele alegou que não tinha passado essa noite no quarto e que a seringa lá havia sido colocada. Foi suspenso durante 8 meses pela Federação Italiana de Ciclismo, mas acabou por ganhar o recurso por falta de provas. Em junho de 2003, depois da sua equipa não ter sido convidada para a Volta à França desse ano, deu entrada numa clínica psiquiátrica especializada em distúrbios nervosos, toxicodependência e alcoolismo. Depois de deixar a clínica, enfrentou um julgamento devido às acusações de doping que pendiam sobre ele. Acabou por ser absolvido, mas a pressão mediática e o stress a que esteve sujeito afetaram-no profundamente. Uma vez mais, mergulhou na obscuridade, o que ajudou a alimentar os rumores de dependência de drogas, alcoolismo e problemas psiquiátricos. Ao início da noite, 14 de fevereiro de 2004, Pantani foi encontrado morto no seu quarto do Hotel Le Rose, em Rimini, Itália. A autópsia revelou que a sua morte se deveu a um edema cerebral e insuficiência cardíaca. Uma análise toxicológica indicou a presença de uma grande quantidade de cocaína no seu organismo. Pantani passou os últimos dias de vida totalmente isolado da família e amigos, barricado no seu quarto de hotel. Foi sepultado na sua terra natal, Cesenatico, numa cerimónia em que estiveram presentes cerca de 20 mil pessoas. Após a sua morte, começaram a circular rumores de que poderia ter sido assassinado. Vários meios de comunicação veicularam a informação de que poderia ter sido a Camorra. Em abril de 2004, numa entrevista à revista suíça Lebdo, Christina Johnson, ex-namorada de Pantani, afirmou que ele lhe havia confessado que começou a consumir cocaína depois da expulsão da Volta à Itália de 1999. Um relatório do Senado francês sobre doping, divulgado em julho de 2013, confirmou que Pantani tinha testado positivo para a Apple durante os testes retroativos das amostras da Volta à França de 1998, realizados em 2004. Em 2014, António de Rensis, advogado da família Pantani, forçou uma nova investigação com base na teoria de que Marco Pantani foi assassinado em vez de ter morrido por overdose de cocaína. Segundo de Rensis, Pantani deixou entrar homens no quarto que o agrediram e obrigaram a ingerir uma dose letal de cocaína diluída em água. Após meses de investigação e atenção mediática, em setembro de 2015, o Procurador-Geral de Rimini, Paolo Giovannoli, descartou totalmente a teoria de homicídio, afirmando textualmente: a porta estava bloqueada por móveis e as janelas estavam fechadas por dentro, e ninguém poderia colocar os móveis lá e sair. Apesar das suas conquistas terem ficado marcadas pelas suspeitas de doping e pelos problemas pessoais, houve poucos ciclistas com a sua capacidade de influência. Além disso, foi capaz de tornar o ciclismo num desporto famoso e o seu caráter e estilo agressivo trouxeram uma nova legião de fãs. Pantani ficará para a história como um dos maiores ciclistas de sempre.